Eu já tive a oportunidade de assistir os 4 palestrantes de hoje aqui. São 4 craques. E vou confessar uma coisa. Quando você assiste a Fernanda Matos falando de dieta do Mediterrâneo, você fala assim, vou sair daqui fazendo a dieta do Mediterrâneo. Aí você assiste o Haroldo Falcão falando da dieta low carb, que, aliás, para muitos não é low carb, é low carb, é pouco carb. Você sai dali falando assim, vou fazer low carb. O Haroldo Falcão me convenceu. Aí você vem, assiste o Daniel Xerém, mostra os atletas de atletismo fazendo jejum intermitente, com ótima performance. Você fala, não, minha dieta é a do jejum intermitente. Aí, por fim, vem a professora Manuela Dolins, que vai falar para a gente de vegetarianismo, deu um show, e aí a gente fala, não, eu tenho que ser vegetariano. O Lewis Hamilton, campeão, é vegetariano, o campeão do triatlo é vegetariano, as irmãs Serena Venus Williams. Então, assim, que vocês vão ter a oportunidade de assistir hoje aqui são grandes palestrantes mostrando vantagens e desvantagens de cada um da sua proposta. A gente não colocou a dieta que é a mais utilizada no mundo, até a Jaqueline queria colocar, é a dieta da sopa. É aquela que passa um quibinho dando sopa, eu pego. Uma coxinha dando sopa, eu pego. Essa é a dieta campeã de todas. Eu já vou deixar aqui para vocês a reunião do dia 20 de julho, que vai ser sobre o uso medicinal da maconha. Nós teremos a participação da doutora Analice Gigliotti, que é psiquiatra, da Santa Casa, do Espaço Clipe, o professor Eduardo Faverê, que é lá do Instituto do Cérebro, da Fiocruz, é neuropediatra, neurologista. Depois nós teremos a... Deixa eu ver aqui. Depois nós teremos o professor Flávio Henrique Rezende, que é lá da UFRJ também. E depois nós teremos o professor Nelson, o Felipe Guzman, que é geriatra, estará moderando comigo essa sessão, abordando a parte de cuidados paliativos. Essa sessão será no dia 20 de julho, no mesmo horário. Eu agora vou passar a palavra, agradecer a presença de todos aí, vou passar a palavra para a Jaqueline fazer a apresentação da Fernanda Matos, que vai ser a primeira apresentadora. Boa noite a todos e obrigado. Boa noite a todos, então. Convido, então, a Fernanda Matos para nos falar sobre a dieta mediterrânea. A Fernanda é mestre em clínica médica, doutora em ciências nutricionais e com doc em andamento, né? Todos esses títulos pela UFRJ. E assim, só gostaria de ressaltar todos, né, que todos terão 8 minutos para fazer a sua apresentação. E aí, como o Cláudio já apresentou, ao final, as perguntas, o debate e o fechamento da enquete. Bom? Muito legal. Então, obrigado. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. Estou aqui todas as segundas nas reuniões e hoje estou participando. Eu gostaria de apresentar alguns slides. Eu tenho como fazer, né? Compartilhar a tela. Vai na compartilhamento. Bom, eu acho que todos estão vendo a minha tela. Perfeito. Bom, então eu tenho aqui um trabalho, né, de manter o meu ranking. Eu estou ganhando com a dieta mediterrânea. Deixa eu começar. Bom, agradecer a todos mais uma vez. Vou falar sobre a dieta mediterrânea, já foi apresentada, Fernanda Matos. Eu vou começar num contexto histórico da dieta do Mediterrâneo, que desde 1614 que já é observado a forma como os povos do Mediterrâneo se alimentam. Em 1950... Desde 1614 que a dieta mediterrânea é estudada. Oi, alguém falou aí. Em 1950, a Elizabeth relatou sua experiência. Quando ela viveu na França, na Itália, na Grécia, ela também viveu essa experiência em relação à alimentação do Mediterrâneo. A partir desse momento, um marco histórico, em 1951, foi um estudo de Ansel Keys, que foi o estudo dos 7 países, onde ele relatou a primeira vez a relação da dieta do Mediterrâneo com doenças cardiovasculares.
A partir de 93, quando foi criada a pirâmide da dieta do Mediterrâneo, diversos outros estudos foram realizados avaliando a dieta do Mediterrâneo com as doenças cardiovasculares. Em 2010, essa dieta ela foi declarada como patrimônio cultural pela Unesco. Em 2013, o estudo PREDIMED, ele publicou uma série de artigos científicos mostrando a influência dessa dieta nas doenças. A dieta do Mediterrâneo é um modelo nutricional universalmente apreciado e está intimamente relacionado com o estilo de vida dos povos do Mediterrâneo. É uma dieta que estimula o consumo de alimentos à base de plantas, minimamente processados, rica em gorduras insaturadas e mais baixas em gorduras saturadas, como carnes e laticínios. Em 93, foi criada a primeira pirâmide e ela foi reformulada em 2018. Na base dessa pirâmide, mostra a importância dos hábitos dos povos do Mediterrâneo, seguido em grande proporção alimentos de fontes vegetais e, em menor proporção, alimentos de origem animal. Porém, essa pirâmide ela ressalta a importância da ingestão de gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas, tanto do azeite quanto dos peixes. E ele coloca aqui o vinho nessa pirâmide, uma vez que é um hábito cultural desses povos. Essa alimentação da dieta do Mediterrâneo ela é riquíssima em diversos nutrientes, como fibras, gorduras poliinsaturadas e compostos bioativos, como polifenóis, fitoquímicos, fitoesteróis, e todos eles com efeitos benéficos para a saúde humana. E o que as evidências científicas abordam as evidências científicas que abordam os benefícios da dieta do Mediterrâneo têm a nos dizer? Vamos começar com as doenças cardiovasculares. Dos padrões alimentados relatados na literatura, essa é a dieta mais estudada no mundo sobre seus efeitos cardiovasculares. Evidências demonstram que a dieta mediterrânea apresenta benefícios da saúde cardiovascular e, segundo os autores, se aproxima do padrão ouro para a prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares. Eu separei 2 trabalhos bastante relevantes na literatura sobre o diabetes mellitus. Esses primeiros autores, eles mostraram que, ajustando adequadamente para refletir a biodisponibilidade local de alimentos e as necessidades individuais, a dieta do Mediterrâneo poderia constituir uma opção nutricional benéfica para a prevenção primária do diabetes. Esses outros autores colocou que a dieta mediterrânea foi associada a um melhor controle glicêmico, fatores de risco cardiovascular, sugerindo ser adequada no manejo geral do diabetes tipo 2. E o que as evidências mostram em relação ao câncer? A dieta do Mediterrâneo pode contribuir para a redução do aparecimento do câncer na população mundial, pois é caracterizada por uma série de alimentos que, devido às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, são capazes de prevenir e neutralizar os danos ao DNA e retardar o desenvolvimento de várias formas de câncer. E esses outros autores, eles vão além. Eles colocam que a adesão da dieta mediterrânea possui efeitos benéficos sobre a prevenção primária, o risco geral de câncer e principalmente no câncer de colo retal. Esses efeitos benéficos são observados e motivados principalmente pela alta ingestão de frutas, verduras e grãos. Além disso, foi relatado pela primeira vez uma pequena redução no risco de câncer de mama em 6%, em 7 estudos com uma grande coorte. Não podia deixar de falar de obesidade, uma vez que quando fala em dieta ideal, todos pensam em emagrecimento. E para falar de obesidade e pesquisar a dieta mediterrânea e obesidade, precisamos acessar pelo menos 3 formas na nossa pesquisa científica. A primeira seria o PREDIMED Plus. O PREDIMED Plus, ele contempla apenas pacientes com obesidade, sobrepeso e com síndrome metabólica acima de 50 anos. Também é interessante procurar pelo termo MedWeight, onde esse estudo avalia os efeitos da dieta mediterrânea sobre a manutenção do peso corporal, e nós já temos 10 artigos publicados. E não podia deixar de colocar os termos Mediterrâneo e obesidade. Com isso, nós temos 120 referências. Eu separei apenas as mais relatadas na literatura, aqueles autores que trazem à luz do conhecimento os efeitos benéficos.
Então, esses estudos demonstraram efeitos benéficos nos marcadores de síndrome metabólica e doença cardiovascular. Porém, seus efeitos sobre o peso corporal, os resultados ainda são contraditórios, uma vez que só foi observada a perda de peso quando esse grupo de pacientes, né, esses indivíduos estudados, eram submetidos à dieta mediterrânea hipocalórica. E foi observado também que a maior adesão à dieta mediterrânea foi associada a uma probabilidade 2 vezes maior na manutenção de perda de peso, o que é interessante porque é um grande desafio em todo o processo de emagrecimento quando se fala em obesidade. Falando sobre estudos sobre a microbiota, os autores demonstraram uma ligação entre a dieta mediterrânea e melhoras na diversidade da microbiota. Modificar hábitos alimentares e adotar essa modalidade dietética pode prevenir disbiose intestinal. E essa figura deste artigo comparou diversas dietas e colocou que há uma maior diversidade e estabilidade da microbiota. E eu não podia deixar de citar sobre os guias, os consensos e como todos eles citam a dieta do Mediterrâneo em seus documentos. Como considerações finais, é bem documentado pela literatura os benefícios da dieta mediterrânea sobre a saúde cardiovascular. Evidências científicas demonstram que essa dieta deve ser considerada para a prevenção e controle de diversas doenças crônicas. É um tipo de dieta que pode ser adaptada a muitos cenários geográficos diferentes, adaptando as características individuais como preferências culturais e até mesmo alimentares. Se o indivíduo for mais plant-based ou se o indivíduo for um onívoro, pode também associar a dieta do Mediterrâneo, por exemplo, a um jejum intermitente. Então, é uma dieta que ela pode se adaptar aos diversos cenários alimentares e também para melhorias de condições de saúde. Tem como premissa uma alimentação mais natural, sem processados e ultraprocessados, que vai muito de encontro ao nosso guia alimentar brasileiro, bem como o estímulo à prática de exercício físico e hábitos saudáveis. É importante orientar o indivíduo em relação à escolha dos alimentos que irão compor o cardápio da dieta mediterrânea, uma vez que essa adaptação à vida moderna pode transformar essa dieta do Mediterrâneo em uma dieta não tão saudável assim, com a participação de muitos alimentos industrializados ou até mesmo a falta de combinação entre os alimentos, a combinação correta. Uma crítica que é levantada em relação a essa dieta do Mediterrâneo, principalmente a pirâmide, seria esse uso moderado do álcool. O que seria um uso moderado do álcool? Tem que se avaliar quantidade versus frequência. E já tem diversos estudos com países em desenvolvimento que mostram um abuso no uso da bebida alcoólica. E seguir esse padrão alimentar pode ser particularmente complexo, tanto pela difícil disponibilidade dos alimentos quanto pela dificuldade objetiva de satisfazer a demanda mundial por produtos mediterrâneos, garantindo, ao mesmo tempo, a quantidade e a qualidade dos produtos oferecidos. E só para deixar como mensagem final, a importância da gente estudar a origem desses alimentos e também a segurança alimentar. Bom, muito obrigada. Parabéns, Fernanda. Excelente apresentação. Queria agradecer aí, foi no tempo, respeitou os 8 minutos. E agora nós vamos passar para o segundo palestrante, que vai ser o professor Haroldo Falcão. Ele é intensivista pela MIB, faz parte da Câmara Técnica de Nutrologia do Premerge, e aí ele vai discorrer agora sobre a low carb, né? Bom, eu tenho 2 considerações iniciais. A primeira é que eu estou certo que a gente parte de um ponto que é comum, que existe muito mais entre o que aproxima os 4 debatedores do que o que afasta, né? Acho que é uma concordância de que a dieta ideal não é aquela dieta baseada em alimentos ultraprocessados, com alta carga de aditivos e com baixa densidade nutricional, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu tenho um conflito de interesse, porque eu adoto para mim práticas de jejum intermitente associados a uma estratégia mais low carb, talvez very low carb, e uso também na minha prática ambulatorial para alguns pacientes. É um uso frequente. Bom, então, feitas essas considerações, eu vou agora me vestir aí de advogado do diabo e apresentar os meus argumentos provocativos aí para a gente fomentar o debate, né? Eu queria começar dizendo que assim, a dieta ideal é aquela que permite a manutenção da vida, né?
os animais, eles nunca se questionaram a esse respeito. Então, eles seguem a própria natureza e selecionam o que mantém o indivíduo vivo e, em última instância, a espécie, né? A possibilidade de passar adiante os próprios genes, né? O homem, o que o homem tem de diferente dos animais? Além dele não ter presa, ele não tem força, ele não voa, ele não corre muito, mas ele consegue dominar o ambiente pela inteligência, né? E isso dá para ele uma certa autoria sobre o meio, né? Dá a ele uma capacidade de domínio dos diferentes ambientes, né? E assim, por que não pensar que esse elemento cultural, esse legado cultural que foi se acumulando ao longo de gerações, isso também é uma estratégia de sobrevivência e permitiu a nossa espécie chegar até aqui, né? E desse conjunto de hábitos, né, a dieta faz parte, o padrão alimentar faz parte, de modo que ela emerge aí como um dos fios que tece esse pano de fundo que é a saúde, junto com o ciclo sono-vigília, junto com a carga de atividade física. Então é muito importante que a dieta não seja, o padrão alimentar, ele não seja considerado abstraído, mas sempre em contexto, com todo um hábito, um hábito de vida, né? Esse padrão também resulta de uma longa seleção de estratégias para domínio do ambiente, né? Alguém já definiu o homem como um ser cucinívoro, né? O ser que aprendeu a utilizar ferramentas para aumentar a disponibilidade de nutrientes no alimento. Então, por exemplo, quando o homem descobre o fogo, quando o Homo habilis, por exemplo, descobriu o fogo, ele aumentou exponencialmente a capacidade de assimilar proteína na carne, por exemplo. Tá? E, na verdade, essa afirmação ela está implícita até no que Fernanda falou, né? A dieta mediterrânea, pela ONU, ela é entendida como patrimônio imaterial cultural, justamente porque ela envolve outros elementos que não apenas o elemento alimentar. Tá? Então, essa aptidão cucinívora do homem permite com que ele se adapte a diferentes ambientes, né? E é por isso que eu acho que a gente deve falar, não seria possível falar em uma dieta ideal, mas em dietas ideais, em dietas sustentáveis que permitem o sucesso da espécie, a espécie. E se você pegar todas as populações, inclusive aquelas que tiveram o mínimo contato com a civilização moderna, e ver o que há de comum, ele fizer um levantamento do que há de comum, você vai observar que 3 elementos principais: o baixo teor de alimentos ultraprocessados, o baixo grau de refinamento, o baixo teor de carboidrato livre e o baixo teor de aditivos e de óleos vegetais, principalmente, né, os derivados de óleos de semente, ricos em poliinsaturados ômega 6, que são os mais pró-inflamatórios, né? E aí, para defender o meu peixe, para vender o meu peixe, ou melhor, a minha dieta low carb, né, o que seria o baixo teor de carboidratos? Bom, é difícil a gente definir exatamente qual que é a dose ideal de carboidrato para as pessoas, para os indivíduos, né? Até porque isso varia com os diferentes objetivos clínicos. A periodização do carboidrato depende também se é um atleta, enfim, tem vários elementos que tornam difícil dizer qual que é a dose ideal. Então eu prefiro, para fazer um juízo epidemiológico mais prudente, eu prefiro recorrer à via negativa e entender o que não deve ser feito em termos de carboidrato. E aí eu vou recorrer à tendência histórica da década de 80 para cá, em que os guidelines norte-americanos tiveram uma mudança na proposição da participação dos carboidratos, admitindo uma carga em torno de 50% a 60% das calorias totais. Vamos lembrar que anos antes, os guidelines, ou a ingestão de carboidrato de um americano médio era alguma coisa em torno de 40% a 45% de carboidratos, algo parecido com a dieta mediterrânea, que não chega a entrar na família de dietas low carb, mas tem um patamar bem mais baixo do que a prática que vem prevalecendo aí nas últimas décadas. Então, eu recorro a essa tendência evolutiva, essa tendência temporal que mostra um aumento progressivo do número de casos de obesidade, sobrepeso, diabetes, que na verdade é o efeito final de um estado de resistência insulínica, de hiperinsulinemia, enfim. Então,
quando a gente reduz a participação de carboidrato, torna-se automática a necessidade de aumentar a participação dos demais nutrientes, na forma de proteínas e na forma de gorduras, né, de melhor qualidade, proteínas de alto valor biológico. E a garantia desses pontos, vamos dizer assim, admitindo um certo grau de variabilidade, que vai tornar a dieta sustentável ou não no longo tempo. Se não a dieta, se não for incorporada a um padrão, tiver sustentação em outros hábitos, essa dieta não vai perdurar. Então, a família de dietas low carb é aquela que remonta, vamos dizer assim, o padrão, se a gente pudesse escolher uma definição, ela remonta o padrão anterior à década de 70, mais ou menos, e ela se baseia nos guidelines do final dos anos 90 da American Diabetic Association, onde ela coloca como uma oferta abaixo de 130 a 140 gramas de carboidrato o limiar a partir do qual você entra na família de dietas low carb. E aí, por aí vai, você vai reduzindo gradativamente a oferta de carboidrato e vai encontrando nessa trajetória as diferentes famílias, né, que seriam a dieta very low carb, high fat, que englobaria as famílias de Atkins, por exemplo, Atkins tipo 2, Atkins modificadas, até chegar numa restrição mais importante de carboidrato. Mas eu nem faço questão de... Eu acho que essa não é uma discussão das mais importantes. Eu acho que a mais importante é a gente, talvez, recuar um pouco na oferta de carboidratos, que atualmente é da recomendação de muitas sociedades de especialistas, e retomar vamos dizer assim, um padrão anterior, um padrão em que a oferta de carboidrato, principalmente carboidrato livre, refinado, ultraprocessado, era mais baixa. Enfim, é sempre importante a gente falar, então, na individualização, né, as doses adequadas de carboidrato, né, provavelmente, a meu ver, elas se situam abaixo do que a gente tem, e a meu reforço aí a epidemia de obesidade que está vigente, né? E elementos como, por exemplo, a monitorização contínua de glicose é um grande aliado do nutrólogo e do nutricionista para acompanhamento da resposta glicêmica desses pacientes quando você muda o padrão alimentar e reduz a carga de carboidrato. Então, assim, para mim, a estratégia low carb é a estratégia que resgata uma estratégia alimentar, vamos dizer assim, de traços e de comportamentos que remontam, vamos dizer assim, a nossa história como espécie na Terra, com menor carga de carboidrato, dentro de uma estética moderna, né, dentro dos hábitos civilizacionais modernos. E isso, para mim, é realmente evolução. A gente seguir adiante, retendo os passos, retendo os traços de sucesso, né? Para terminar a minha fala aqui com 3 provocações, né, 3 alfinetadas para a gente poder discutir, eu vou falar um pouco do jejum intermitente, né? Eu acho que o valor do jejum intermitente, ele introduz um elemento de assimetria, ou seja, você deixa de se alimentar no padrão regular, de 8 em 8 horas, e passa a, vamos dizer assim, a relembrar a incerteza do homem primitivo na indisponibilidade ampla de alimentos. Então, o jejum intermitente é muito interessante porque ele cria janelas alimentares, mas tem que ter muito cuidado porque dentro dessa restrição de janela, você aumenta a chance de fazer subdose de algum dos nutrientes críticos, por exemplo, proteína, que seria um elemento por excelência aí para a gente ficar atento. Em relação à dieta mediterrânea, ela tem efeitos clínicos importantes, mas eu menciono que, por exemplo, o estudo PREDIMED foi um estudo que mereceu até uma retratação por parte dos autores nas próprias páginas do New England, porque foi um estudo que foi baseado em muitos relatórios informativos e levantamentos inquérito nutricional que não foi, vamos dizer assim, foi questionado bastante depois. E talvez corre o risco também da dieta mediterrânea, como a gente entende hoje, seja muito mais uma construção a partir da visita do Ansel Keys em Creta, quando ele foi no pós-Segunda Guerra, e que talvez não seja exatamente, o que a gente chama de dieta mediterrânea, seja um grande guarda-chuva
que talvez tenha poucos elementos em comum entre todos os povos que circundam a bacia do Mediterrâneo. Então, essa é uma outra crítica que eu deixo aí a título de provocação. Acho ótimo a dieta mediterrânea, adoro azeitona, azeite, vinho, queijo, nozes, mas assim, eu estou fazendo aqui o meu papel de provocação. E para concluir, a dieta vegetariana é uma dieta alcançável, desde que você consiga atender a cota de nutrientes necessárias, né? Talvez isso torne mais difícil, porque como a diluição de proteína pode ser um pouco mais baixa do que alimentos de origem animal, é mais do que nunca necessário o acompanhamento de um profissional capacitado para ajudar o paciente a navegar dentro do que se chama de dieta vegetariana, uma vez que nós vamos viver mais tempo e é importante chegar em idade avançada com a cognição preservada, sem osteoporose, sem sarcopenia. Então, navegar nesse terreno, definitivamente, na minha opinião, demanda o acompanhamento de um profissional capacitado. Era isso que eu tinha para falar e agradeço aí meu espaço. Boa noite, Haroldo. Muito obrigado. Excelente apresentação. Parabéns. Eu só queria relembrar que nós vamos receber as perguntas. A Jaqueline vai me ajudar aí. Nós temos a professora Virgínia Nascimento, que aqui eu agradeço a presença. A Virgínia é uma mãezona aí da nutrição no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Junto com a gente faz um clube de nutrição e comportamento lá no Procardíaco. As endocrinologistas aí, Isabela Bussardi e Mônica Wolff. Boa noite a todos. E vamos para a terceira apresentação. Jaqueline, está com você. Então, convido agora o Daniel Schrein, que é em Rio. Ele é especialista em nutrição esportiva e fitness corporativo pelo FRJ. Tem larga experiência como docente em graduação, pós-graduação, além de área de consultoria esportiva. Então, ele vai nos falar agora sobre o jejum intermitente, que também é bem interessante. Bom, obrigado, Jaqueline, mais uma vez pelo convite. Fico muito entusiasmado, como ele disse hoje no telefone, né, a partir de um convite desse. Já deixo aqui meu abraço novamente ao Dr. Cláudio, aos meus colegas. O Haroldo fez uma explanação muito interessante agora. Vou provocar ele de volta também, vou jogar de volta para ele também. A Manuela, a Dolinski, a Fernanda, a todos os colegas presentes. Fiquei mais feliz ainda em saber que a professora Virgínia está aqui conosco também. Me honra muito, me honra bastante. A fala do Haroldo acho que foi extremamente pertinente e provocativa no bom sentido da gente realmente trazer à tona, dentro desse cenário, dentro dessa discussão, o fato de que muitas vezes nós utilizamos aí dados epidemiológicos, né, pesquisas de coorte grande, muitas vezes, ou algumas vezes pelo menos, né, de grande alcance, mas nós temos que entender e relembrar que a aplicação destas dietas, elas são para os indivíduos e não necessariamente para coletividades, né? Então, o planejamento alimentar, o planejamento dietético, ele deve obedecer a condições do indivíduo dentro do seu contexto. E nesse tocante, e aí já defendendo a minha forma de pensar como profissional, o nutricionista, o nutrólogo, o profissional que trabalha com planejamento alimentar e dietético como a principal abordagem aos seus pacientes, na minha modesta forma de ver as coisas, esse profissional precisa entender que nós temos que carregar uma série de assets, né, uma série de possibilidades para poder trazer isso à tona para o indivíduo. O que eu quero dizer com isso? Nós temos diversos tipos de estratégias para poder utilizar com as pessoas. Então é muito importante nós estudarmos todas, avaliarmos todas, e naquele período que nós ficamos com o paciente, de 1 hora, 2 horas, o tempo que for, a gente apresenta para o paciente cada uma dessas possibilidades. No contexto de vida dele, a chance de êxito dele seguir aquele planejamento alimentar se torna muito maior do que se, de fato, a gente apenas apresentar uma estratégia e cobrar dele com veemência porque é que ele segue aquilo ou não deixa de seguir aquilo. Essa é a minha modesta opinião. Penso, sim, que, por exemplo, no próprio estratégia de restrição glicídica, como foi muito bem explanado anteriormente, eu fiz aqui alguns resumos dos achados, né, para trazer para vocês, inclusive frente ao exercício físico, que infelizmente não deu para trazer, que seria mais uma sopa para trazer nessa discussão, né?
Então, por exemplo, o resumo dos achados, os artigos que nós temos para aplicação de jejum para performance, se existe? Existe. Você pode melhorar a performance do indivíduo utilizando estratégias que a gente chama de treinar de maneira mais arrastada, né, ou train low, e compete high, e competir nas melhores condições possíveis. Como, por exemplo, mimetizar condições de supercompensação de glicogênio. A gente restringe uma grande quantidade de carboidrato, de energia para o indivíduo em alguns dias da semana, e na proximidade de uma competição a gente arrebenta ele de carboidrato. Então, na retirada de energia durante períodos de intermitência, a gente pode ter uma alteração da adaptação metabólica desses indivíduos para uma produção energética oxidativa melhor. Só que isso não é fácil de fazer com atletas de elite. Não é nada fácil, eu digo para vocês por experiência, porque você precisa entender bem que treinamento que ele está fazendo para não desperdiçar um treino da semana. Daniel, 1 minuto para você finalizar aí, tá bom? Vou finalizar. Isso pode trazer implicações para degradar glicogênio muscular e arrebentar o atleta. Para a composição corporal, a gente pode ter resultados de perda de peso, principalmente em obesos, isso é bem indicado, mas tem que se olhar os seus marcadores para não se errar muito disso, muito nessa estratégia dietética. Então, nós temos melhorias de marcadores de síndrome metabólica em cima do jejum intermitente, como foi falado. A recomendação nutricional para performance, ela é quando nós queremos aumentar a taxa de glicogênio muscular. Então, ela favorece o consumo glicídico em torno de 1h30 a 4 horas antes do treinamento. E para composição corporal, se o treino é de intensidade moderada ou baixa, você não precisa seguir necessariamente essas estratégias, tá? E aí, para finalizar de fato, eu trouxe aqui para vocês essa imagem que eu vi andando aí pelo Instagram esses dias, mostrando que algumas estratégias de jejum, por exemplo, 14 horas comendo e 10 horas em jejum, 16 horas comendo e 8 horas de jejum, e por aí vai, na verdade é o contrário que eu estou falando, que elas poderiam emagrecer partes dos indivíduos. Não existe essa estratégia de spot diet, ou de emagrecimento localizado, por nenhuma conduta dietética. A gente não tem isso na literatura, não tem isso na empiria, isso basicamente é um caça-níquel, muito cuidado com isso. Claro que por regulação hormonal nós podemos alterar a composição corporal localizada, mas não uma estratégia de jejum intermitente. Queria agradecer a atenção de vocês, deixo aí minha imagem da minha super adorada família aí com um manto sagrado e também já coloco vocês à disposição material para quem quiser acessar, eu envio por e-mail de vocês, tá bom? Eu lamento passar um pouquinho pelo tempo, já tinha pedido as devidas vênias antes, mas agradeço a atenção de todos. Excelente, saudações alvinegras, muito bom. Vamos então agora chamar a doutora Manuela Dolinski. Você quer apresentar a Manuela, por favor? Jaqueline, está me ouvindo? Vamos lá, sim. A professora Manuela Dolinski, ela é nutricionista, presidente do CRN4, coordenadora do Grupo de Pesquisa em Alimentos Funcionais e também do Ambulatório de Dietética e Alimentos Funcionais da Universidade Federal Fluminense. É professora, autora de livro e vamos assisti-la agora com a dieta vegetariana, que cada vez mais tem adeptos, né? Eu acho que hoje eu ainda ganho mais alguns, vamos ver. Eu queria aí agradecer ao Cláudio, à Jaqueline pelo convite, viu? É um prazer enorme estar aqui nesse grupo seleto, né, discutindo um pouco sobre qual seria a dieta ideal. E aí me coube falar das dietas vegetarianas e, enfim, eu trago aqui a nossa última publicação, um livro que a gente reuniu aí, conteúdos importantes sobre nutrição dos vegetarianos e que vai sair a segunda edição, já está aí no forno, né? Mas parte de um pressuposto de definição, uma definição muito ampla, né? Que a dieta vegetariana é simplesmente quando você tem uma ausência de alimentos de origem animal na dieta, né? Obviamente que o tipo de restrição é que vai dar origem à classificação da dieta e que também vai implicar num risco nutricional maior ou menor, né? E nesse sentido, e olhando para a literatura, a gente tem vários grupos, né? Então a gente tem os ovo-lacto-vegetarianos, os lácteos, os ovo-vegetarianos. A gente tem os semi-vegetarianos, como os pesco-vegetarianos, os polo-vegetarianos, enfim. Nós temos diversos grupos aí segmentados conforme essa classificação, né? E mais recentemente, incluindo a plant-based diet, né? Que na verdade não é especificamente uma dieta vegetariana, vegana, né? Porque ela inclui algum percentual de proteína de origem animal. Então, a gente tem, por exemplo, algumas dietas semi-vegetarianas que são plant-based diets. Então, a gente pode aí discutir
um pouco as duas, e eu vou fazer esse paralelo aí, vou trazer para a gente, né? Mas antes da gente começar, é importante a gente ressaltar que você excluir alimentos de origem animal não é sinônimo de dieta saudável. Eu sempre trago isso, né? Existe o vegetarianismo trash, que é um novo conceito, né? Quer dizer, não é um conceito tão antigo assim, mas que mostra que em alguns segmentos populacionais você tem um aumento da prevalência e incidência de obesidade dentre vegetarianos, porque a base da alimentação desses vegetarianos são alimentos industrializados, que não contêm nenhum produto de origem animal, mas são alimentos processados ou ultraprocessados, né? Então, é bom a gente pontuar sempre isso, né? E falar que, se a gente olhar para a literatura, viu, Fernanda, a gente tem centenas de publicações, incluindo meta-análise e revisões sistemáticas, sobre o impacto da dieta vegetariana e que tipo de dieta a gente tem mais estudado. São as ovo-lacto-vegetarianas e as veganas, né? O grupo de comparação sempre onívoro, claro. E, enfim, é uma dieta há muito tempo estudada e que a gente tem consagrado aí alguns resultados que já aplicamos, né, até em nível de recomendações nutricionais. De uma maneira geral, uma dieta vegetariana, ela é rica em alguns componentes importantes, porque a gente falou aqui bastante aí de macronutrientes, né? Falamos aí de carboidratos, proteínas e lipídios, mas a gente tem que, enfim, levantar a questão da qualidade nutricional, né? Então, a gente tem numa dieta vegetariana uma riqueza de nutrientes, não apenas nutrientes, de compostos bioativos que impactam diretamente tanto na morbidade quanto na mortalidade de diferentes segmentos populacionais, né? Então, a gente tem, assim, o indivíduo vegetariano, ele sempre tem um peso corporal menor do que o onívoro, ele sempre tem um IMC menor do que o onívoro, ele tem um menor risco de doença crônica não transmissível de uma maneira geral, não apenas da obesidade, e a gente vê na literatura, por revisões sistemáticas, o impacto de dietas vegetarianas, e aí no controle de lipídios séricos, na pressão arterial, em alguns outros componentes de doenças cardiovasculares, também na questão do câncer, né? A gente tem vários estudos clássicos aí sobre o câncer, enfim, há um impacto positivo de dietas vegetarianas em controle de doenças crônicas não transmissíveis, em prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, que afinal de contas deve ser nosso foco, né? Que são aquelas que mais acometem e matam a população do Brasil e a população do mundo, né? Não poderia deixar de falar aí da microbiota intestinal, já que estamos falando de doenças crônicas não transmissíveis, né? Porque todos esses pacientes são pacientes que têm algum nível de inflamação, né? E, enfim, a microbiota intestinal tem um impacto importante nesse sentido, né? E os estudos mostram que dietas aí, à base de vegetais, dietas vegetarianas, ela tem um impacto positivo na microbiota intestinal, aumentando a diversidade aí dessas bactérias, né? Além de, a gente sabe que controle aí de desbiose com impacto em diversas outras patologias, né? Hoje em dia a gente não fala em nenhuma patologia sem se pensar em microbiota intestinal. E quem é que modula a microbiota intestinal? É o probiótico? É o suplemento? É o simbiótico? Não, é a dieta. E é uma dieta que inclua vegetais. Essa é a verdadeira modulação da microbiota intestinal, né? E aí, eu poderia trazer inúmeros artigos, né? Mas pelo nosso tempo limitado, eu trouxe o artigo, né? Que eu ousaria dizer que é o artigo mais importante na área de alimentação, publicado no ano passado, né? Que mostra e faz uma avaliação sistemática, inédita, tá? Do consumo alimentar em 195 países, né? E mostra que a dieta adequada ela é responsável por mais mortes do que qualquer outros riscos, incluindo o próprio tabagismo, né? Então, eu ouso dizer que é o estudo mais importante na área da alimentação e nutrição, porque aí a gente mostra aí, né? Primeiro, nós estamos muito mal, né? O consumo de quase todos os alimentos e nutrientes saudáveis em todos os países aí, de uma maneira geral, investigados, estavam abaixo das recomendações. Aí a gente sublinha as oleaginosas e sementes, leite e grãos integrais que podem estar presentes, e estão presentes em grande quantidade em algumas dietas vegetarianas, né? Além disso, o consumo de alimentos e nutrientes saudáveis
não saudáveis, desculpa, excedeu aí as recomendações, principalmente para bebidas açucaradas, carne vermelha, carne processada, o próprio sódio, né? E o mais fantástico é que esses riscos alimentares, eles foram responsáveis por 11 milhões de mortes, do total de mortes entre os adultos estudados, que foram adultos acima de 25 anos, incluídos nessa pesquisa, né? E aí cabe a gente ressaltar que, dentre as doenças crônicas não transmissíveis, as doenças cardiovasculares foram a principal causa de morte relacionada à dieta, seguida aí do câncer e do diabetes, né? O que a gente percebe, né, quando a gente avalia esses resultados, eu sugiro fortemente a leitura desse artigo, né, é que, como eu falei para vocês, 11 milhões de mortes, 250 milhões desse tipo de morbidade foram atribuídos à dieta, alguns fatores da dieta. Então, principalmente o alto consumo de sódio, o baixo consumo de grãos integrais e frutas. Então, é o perfil reverso de uma dieta vegetariana, né? Vamos colocar assim. E, diferentemente de muitos outros fatores de risco, os riscos alimentares que afetaram as pessoas, afetaram as pessoas, independentemente de idade, de sexo, do desenvolvimento sociodemográfico e do local de residência, né? Então, isso foi um risco aí encontrado. É óbvio que a gente teve assim, algumas exceções, alguns países com exceções, mas de uma maneira geral, nessa avaliação global, a gente encontra isso, né? Então, a gente tem ali esse perfil de baixo consumo de grãos integrais, de frutas e alto consumo de sódio, tanto na morbidade impactando quanto na mortalidade, e os principais fatores de risco para a mortalidade são essas dietas ricas em sódio, baixa nesses grãos integrais, baixa em frutas, pobre em nozes e sementes, pobre em vegetais e pobre em ácidos graxos ômega 3, né? É que eu faço a minha defesa da minha amiga e ex-aluna Fernanda, né? Então, aqui também a gente tem incluso não apenas as dietas vegetarianas, mas as dietas mediterrâneas. Mas se a gente voltar para a classificação, eu ousaria dizer que uma dieta mediterrânea é uma dieta vegetariana. Tá? Ela tem por base os vegetais, ela pode ser considerada uma dieta semi-vegetariana, né? Trazendo aqui para a gente. E aí a gente pega lá o corte metodológico desse estudo e a base de recomendações nutricionais e vê que todas elas, sem exceção, são consonantes com as dietas vegetarianas, né? Então, o que a gente encontra aí que uma dieta vegetariana, baseada em vegetais, ou a própria dieta mediterrânea, cumpre aí essa atual recomendação nutricional relacionada à prevenção de doenças crônicas e ao próprio controle de doenças crônicas. Diferentemente de uma dieta low carb, por exemplo, né, porque se a gente pensa em reduzir carboidrato, a gente tem que aumentar os outros componentes da dieta. E a gente pode ter prejudicado, aí a abordagem não é só de macronutriente ou de quantidade, mas também de qualidade, dependendo da dieta, a gente pode ter uma abordagem muito pobre em relação à qualidade dessa dieta e muito rica em sódio, por exemplo, tá? Então, vamos ver como é que isso acontece no mundo, né? O que o mundo tem feito com essas recomendações atuais. E aí a gente tem que se reportar aos guias alimentares no mundo. E é muito interessante que a FAO tem um link, né, que ela disponibiliza ali mais de 100 guias alimentares de todos os países do mundo, também é um site bacana da gente consultar. E eu ousaria dizer o seguinte: todos esses guias alimentares são dietas semi-vegetarianas ou dieta baseada em vegetais, sem exceção. Inclusive, o nosso guia alimentar para a população brasileira, que, afinal de contas, é um dos guias considerados os melhores do mundo na atualidade, né? E ele fala o seguinte para a gente: faça da sua base alimentos in natura, em alimentos de origem vegetal, restringam alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Transcendendo a questão dietética, e acho que a gente tem a responsabilidade de fazer essa viagem também, a gente tem outras questões a serem consideradas, como, por exemplo, as questões culturais, né? A gente não pode simplesmente adotar uma dieta sem que ela faça parte do nosso padrão cultural. Uma outra questão que a gente tem também que considerar é a questão ambiental, né? Então, a gente tem impactos ali implícitos conforme a nossa opção dietética e nosso consumo alimentar, né? E, enfim, não poderia deixar aqui de falar que, obviamente, que dieta, qual seria a dieta ideal, a gente pergunta imediatamente para quê, né? E para quem, né? Mas a gente pode efetivamente dizer que todas essas dietas podem ser incluídas no tratamento de um indivíduo, de um paciente, né?
desde que as dietas de jejum intermitente low carb sejam gatilhos, né? Acho que como gatilhos, principalmente para tratamento de emagrecimento, enfim, elas podem funcionar, mas elas não seriam sustentáveis, né? Então, se a gente for olhar aí nossas recomendações e nossos guias atuais, é isso que eu queria colocar sobre dietas vegetarianas, aí deixando os nossos contatos aí lá da UF, tá? Muito obrigada. Não sei se eu passei ou não o tempo, mas... Parabéns, Manuela, excelente apresentação e queria agradecer a todos, mas agora temos aqui uma pergunta que tanto o Roberto Cooper como o Caio Schettino deixou aqui sobre o impacto no meio ambiente dessas dietas, principalmente com relação à produção de proteína, Virginia. Ótimo. Parabenizar a iniciativa, foi excelente, cada um dentro da sua proposta. Gostaria de ressaltar que vou me sentir mais à vontade para falar dos meus 3 colegas, que, na verdade, são 3 ex-alunos maravilhosos, salvo o Daniel aí, que foi mais dos últimos tempos, parceiro mesmo no conselho. Cada um teve a preocupação de mostrar a questão da dieta individualizada, e que a gente está vendo aí no chat, todas as pessoas colocando isso, que, na verdade, você tem que ter uma preocupação não só com a questão de escolha da dieta, mas a dieta ideal para cuidar do meio ambiente, para falar da questão ética, é aquela que melhor faz a sustentação do ambiente, sem dúvida. Não tem dúvida de que essa é a situação. E quando se fala da individualidade, pode existir momento que você vai precisar de fazer jejum intermitente. E você me chamou de mãezona aí, eu já sou quase a avó desse grupo, mas eu diria para você que foi muito interessante, uma das adeptas e que votei lá contra o teleatendimento e nutrição, e tive que me render a fazer atendimentos dessa natureza, e qual não foi a minha surpresa? Para anorexias, para casos bem graves de pessoas que estavam em desespero com o que comer. E aí eu ouço nesse chat mesmo, acho que deve ser seu parente, o Schettino também, aí o Caio dizendo que a live está tão boa que ele já nem sabe mais o que comer. Então, diante desse cenário, é isso que você chega a um ponto mesmo. Então, a preocupação é tornar viável cada uma dessas propostas citadas aqui, e aí lembrar do nosso passado, que com essa história que foi muito bem colocada aí, nossa história mesmo dos guias alimentares, eles se remontam a uma dieta mais vegetariana. O homem é mais adepto a uma dieta em que ele tenha 30% no máximo de alimento animal e 70% de alimento vegetal. E isso cuida melhor da nossa terra. E eu vi o Marcos Palmeira também defendendo esse lado aí, que é importante para nós. Muito bom, parabéns.